Vamos dar continuidade ao nosso curso de eletromagnetismo e agora nós seguiremos, falando de harmônicos circulares. Então nós já falamos de harmônicos cartesianos, quadrados cartesianos, que no caso são senos e cossenos, Nós falamos dos harmônicos esféricos, E agora nós vamos falar dos harmônicos circulares. Bom, e por que não dos harmônicos cilíndricos? A gente poderia falar dos harmônicos cilíndricos, Mas na verdade, como geralmente você tem uma simetria no eixo Z, uma simetria de translação no eixo Z, geralmente você tem você não tem dependência com Z, na verdade, Então, o mais comum de aparecer em física é a solução da equação de Laplace em coordenadas cilíndricas, mas sem a dependência em Z. E aí, nesse caso, se reduz a um problema de coordenadas polares, Então, por isso que são harmônicos circulares. Então, a gente vai resolver o que é esses harmônicos circulares? Então, são as soluções da equação de Laplace em coordenadas cilíndricas quando não há dependência de Z. Então, o que eu vou ter é uma equação assim, O laplaciano de uma função só de R e φ. Lembra que quando o Z não importa, eu posso estar simplesmente no plano XY. No plano XY, o Z e R são o R e o ρ são a mesma coisa. Então a gente vai usar a letra R como significado de ρ, Ok? Porque quando eu estou trabalhando no plano XY, R e ρ são exatamente a mesma coisa. Então é comum você, em vez de usar o ρ, usar o próprio R. Porque a distância para o eixo Z é a mesma distância para a origem. Então, nesse caso, R e ρ são a mesma coisa. Então a gente está fixando Z aqui. Por exemplo, Z igual a zero. Está fixando Z. E o laplaciano, ele é assim. Então é 1 sobre R derivada com relação a R de R derivada com relação a R mais 1 sobre R quadrado vezes a segunda derivada com relação a φ, Então isso aqui é o laplaciano em coordenadas cilíndricas, só que não tem a componente Z porque o φ não depende de Z. E aí, obviamente, que a gente vai querer a forma separável, para poder resolver. A forma separável do potencial é R, que é uma função de Rzinho, a parte radial, e a parte que é função de φ. O nosso θ, nosso ângulo azimutal é constante, ou nosso Z constante, que é equivalente, Vamos pensar no plano XY, é Z0 ou o θ igual a 90 graus, no mesmo, Por isso que eu posso usar o R, o ρ e R são equivalentes.
E aí eu posso substituir isso daqui nessa equação, né? Então vamos fazer isso. Eu vou pegar essa equação, vou copiar, eu venho aqui e vou colar. E eu vou substituir aqui. Eu vou apagar isso daqui. E aqui eu vou colocar RQ. Então tenho RQ igual a 0. Aí eu vou ter então 1 sobre R, derivada com relação a R, de R, derivada. Eu vou aplicar isso lá isso daqui, né? Bom, só o Rzão é função de R. Então esse Q aqui, do ponto de vista dessa derivada e de tudo aqui, é uma constante. De tal maneira que esse Q vem para cá, né? Ele é uma constante. Então fica aqui que eu tenho essa derivada de R com relação a R. E além disso, eu tenho que fazer essa derivada aqui. Agora eu estou derivando em relação a φ, derivando em relação a φ, né? Então o R agora é uma constante, vem para fora, fica Rzão sobre Rzinho ao quadrado, segunda derivada de Q com relação a φ. Isso igual a 0. E agora eu posso dividir tudo por RQ. Dividindo aqui por R, porque ainda vai ficar o R embaixo, né? Então vai ficar 1. Só para aproveitar e já vou... Porque depois eu vou ter que multiplicar ainda pelo R quadrado. Então vou logo multiplicar por R quadrado sobre RQ. Aí vai cortar esse aqui em cima, vai cortar esse Rzinho embaixo e no lugar vai ficar só um R em cima. Aqui vai cortar o R em cima, vai cortar um Rzão em cima, um Rzinho de baixo. Aliás, dois Rzinhos de baixo, porque R é o quadrado aqui. E vai ficar só um Q embaixo. Só a função Q de φ. Agora eu posso passar esse aqui para o outro lado, né? E trocar o sinal, né? Então aqui eu já passo aqui para o outro lado e troco o sinal. Isso aqui não vai ser mais igual a 0, agora é igual a uma constante de separação, como a gente já viu, né? Porque isso aqui é função só de R, isso aqui é função só de φ. A única maneira de isso ser possível, como eu já expliquei em vídeos anteriores, é se essas duas funções forem constantes. Senão não é possível. Eu analisei isso detalhadamente em vídeos anteriores, é só você voltar, tá? Então, se aqui é uma função de R, só de R, que é uma função só de φ, a única maneira disso ser verdade é se isso aqui tudo é igual a uma constante de separação. Isso é bem fácil de enxergar isso aí. Eu explico detalhadamente anteriormente. Ok. Então, você lembra que essa equação daqui, ó, então primeiro pegar essa equação aqui, essa aqui onde? Não vou poder, aqui, ó, pega essa equação aqui e vamos reescrever assim, ó, segunda derivada de Q com relação a... Agora eu posso colocar a derivada ordinária, né? Posso trocar essas derivadas. Desde aqui já poderia ter trocado por derivada ordinária, né? Porque a função aqui é só de R e outra função é só de φ. Então não tem porquê, como é função de uma variável, basta colocar derivada ordinária. No caso, para a função de uma variável não tem diferença. Então a gente vai ter que essa derivada aqui, a segunda derivada de Q com relação a φ, é igual a menos KQ. E a gente já viu que essa equação aqui, onde esse K aí vai ser uma constante positiva. Então, assim,
é que eu poderia simplesmente chamar de n ao quadrado, né? Porque a gente já tem uma solução fechada para isso, né? Se fosse n quadrado, a solução seria o quê? Só o n quadrado seria a n seno de n φ, aliás, seno hiperbólico de n φ, mais bn cosseno hiperbólico de n φ. Né? Se tiver um menos aqui, aí não tem hiperbólico, só isso que muda, tá? Então lembra desse tipo de problema, aparece muito em física, né? Até mais do que aquelas outras soluções lá, né? Então isso que aparece bastante, né? Então quando tem esse menos, é aquela mesma caso lá aquela equação do oscilador harmônico, né? Então aqui nesse caso Qn claramente é o que? Ele é AN cosseno, eu já adiantei, né, o nzinho aqui, porque esse n, obviamente, ele vai ter apenas alguns valores possíveis. Como é que a gente pode provar isso? Por uma questão, devido ao seguinte: nós sabemos que, por que eu tenho que ter esse Qn? Porque se eu pegar uma função de φ e rotacionar em 2π, ela tem que ter o mesmo valor, né? Porque a posição φ e φ mais 2π é a mesma posição, o mesmo ponto. Então o Q tem que ser o mesmo, ok? E aí, então se eu faço a função Qn φ igual a mais 2π, isso tem que ser igual a n cosseno de n vezes, aí quem vai ser o φ? Vai ser φ mais 2π, então vai ficar φ mais n 2π, mais bn é a mesma coisa, vai ficar n vezes φ, mas nesse caso aqui quem é o φ? É φ mais 2φ, né? O argumento, o que eu substituo aqui é o que está aqui, ó. Então é alguma coisa multiplicada por n, então eu pego tudo isso aqui e substituo nessa posição, então vai ficar n vezes isso aqui, então vai ficar, né? Você aprendeu isso lá desde a oitava série, né? Então isso aqui é função de função. Então aqui é n, isso aqui é como se fosse uma função, né? Eu tenho uma função de função. Então aqui é φ mais 2π, que é exatamente o que está aqui dentro como um argumento. Então eu tenho n φ mais n 2π. Ok, só que se eu comparando as duas, né? Como isso aqui tem que ser igual, obrigatoriamente isso aqui tem que ser igual a Q, isso aqui tem que ser igual a Q de N, de φ, que é igual a isso aqui. Então, consequentemente, esses dois aqui tem que ser iguais. Esses dois tem que ser iguais, né? Para poder serem iguais. E aí, como é que eles dois são iguais? Eu vou ter que esse N2π aqui, ele, para qualquer valor de N aí, né? Se eu tiver N igual a 0, igual a 1, igual a 2, essa é a igualdade que é verdadeira. E essa é a igualdade que é verdadeira. Então quer dizer que se esse n não for um número inteiro, isso aqui vai criar uma fase que vai fazer que esses sejam diferentes, né? Então a única maneira é o n ser inteiro. Então uma consequência dessa simetria aí, dessa questão de que quando você roda 2π você cai no mesmo ponto e logo a função tem que ser a mesma, ela implica que esse n só pode ser inteiro. Ok, então vamos dar continuidade aqui. Ok, a parte radial é a mesma que foi resolvida anteriormente, né? Então a gente tem a mesma equação radial. Isso aqui é aquela mesma equação radial lá. Então, solução da
equação radial. A equação radial é a mesma equação, né? Que ficou aqui então menos n quadrado, né? Aliás, ficou menos não, né? Ficou n quadrado, menos vinha daqui. Então, que ficou n quadrado. É exatamente aquela mesma equação que a gente tinha lá no outro, no caso cilíndrico, né? E as soluções eram aquelas, né? Só que ela era L, né? Então aqui vai ficar Rn de R a equação é bem parecida, na verdade. Vai ficar, então aqui Rn, né? Então essa equação ela é R quadrado. Se você desenvolver, não vou fazer aqui, mas você pode fazer, é uma dedução simples, né? Só o derivado primeiro para o derivado segundo, né? Mais o primeiro para o derivado do segundo. Então, primeiro, R quadrado pela derivada do segundo. Pronto, acabou. Mais a derivada do primeiro, que é 1. Aliás, derivada do primeiro, que é 1, vezes R da R, vezes esse R daqui da R, pelo segundo, que é, né? Então, pronto. Derivado do primeiro pelo segundo. No caso, ficou o primeiro vezes a derivada do segundo, mais a derivada do primeiro pelo segundo. Então, isso aqui a gente já fez rapidinho. Regra de Leibniz, né? Só que, faltou uma coisa aqui, né? Quando eu divido pelo R, faltou colocar o R aqui embaixo. Então, fica a função R aqui embaixo. Então, vou ter aqui a função R aqui embaixo. Então, vai ter... Essa função R eu posso passar por lá multiplicando, né? Então, aqui eu posso escrever menos n ao quadrado Rn. Então, em vez de só tentar se apoiar, né, na solução anterior, vamos tentar resolver, né? Então, cujas soluções são Rn igual a RAN e RnR igual a R a menos N, obviamente para N diferente de 0, né? Se N fosse igual a 0, que seria 1, não seria função nenhuma, que seria 1, não seria função nenhuma. Então, não pode ser N0, tá? Agora, vamos testar, né, essa primeira aqui. Testando essa primeira, eu vou ter R quadrado, vamos fazer de vermelho aqui para saber que a gente está testando. Então, R quadrado, segunda derivada. Posso até colocar ali, porque esse aqui, obviamente, que é aquilo lá desenvolvido, né? Vamos fazer por aqui mesmo, então. Essa aqui, Rn, linha, igual a NR, N menos 1. Aí, Rn, duas linhas, N menos 1, R a N menos 2. Ok? A gente pode fazer três deduções ao mesmo tempo, né? Essa daqui, o que é? R' é igual a menos NR a menos N menos 1. E Rn, duas linhas, é igual a N, que vai ficar, jogo de sinal menos, com esses dois menos aqui vai ficar mais. Então fica N vezes N mais 1, de novo, R menos N menos 2. Ok, mas para ficar igual aqui, esse tem que multiplicar por R quadrado e esse por R. Então, vamos multiplicar esse aqui por R e esse aqui por R quadrado, né? O segundo derivado por R quadrado, primeira derivada por R. Então, vai ficar aqui, quando eu multiplico por R, elimina isso aqui. Quando eu multiplico por R quadrado, elimina isso aqui. Quando eu multiplico por R, elimina isso aqui. Quando eu multiplico por R quadrado, né, vai eliminar isso aqui, que vai ficar somando com 2 lá em cima, né? Só que ainda tem que subtrair de menos N ao quadrado vezes R. Então fica menos N ao quadrado vezes R é igual a quem é o R? É isso aqui. Então fica menos N
R N, né? Vamos fazer somando tudo desse lado esquerdo, diz que tem que dar zero, né? Porque essa soma aqui que dá zero. Ok, então vai ficar N, RAN. Aqui eu posso desenvolver N ao quadrado menos 1 vezes RAN. Então vai ficar N ao quadrado vezes RAN menos N vezes RAN menos NRAN, né? E isso aqui teria que dar, quanto? Bom, na verdade, aqui é N quadrado, né? Desculpa, N quadrado aqui. Então aqui também é N ao quadrado. Então vai cortar aqui. Vai cortar aqui. Isso é igual a zero, que é verdadeiro. E esse resultado aqui? Esse resultado aí vai ser somando esse lado. Eu nem terminei aqui, né? Faltou aqui menos N ao quadrado. Aqui não muda, né? E aqui menos N ao quadrado RAN. Então vai ficar R menos N, desculpa. Vai ficar então zero do lado esquerdo. Do lado direito é somar isso aqui, que vai ser igual a menos N, R a menos N, aí N quadrado, R a menos N, N, R a menos N, menos N quadrado, R a menos N. Então aqui eu posso cortar, isso dá zero, e isso é verdadeiro, ok? Então realmente as soluções da parte radial são essas equações aqui. Rzinho a N e Rzinho a menos N. Ok. Então, vamos continuar. Próximo passo a gente vai fazer o seguinte, para Rn de Rzinho, RAN. Então, a gente tem o seguinte, sim, a gente já acabou de fazer, né? Já provou aí. Ok, o que falta a gente fazer? Então, bom, a solução em R da parte radial posso resumir da seguinte maneira: ela é Rn de R é igual a uma constante, né? Uma combinação linear das duas possíveis soluções, né? Então, existem duas possíveis soluções. A combinação linear dessas duas possíveis soluções é a solução da equação diferencial. Ok, vamos continuar. Ok, para n igual a zero, o que a gente tem? A gente tem que R quadrado, segunda derivada de R0 com relação a R, mais R derivada de R com relação a R, e menos 0 ao quadrado R. Isso é igual a zero. Isso aqui não vai ter. Nesse caso, a solução R0 como função de R vai ser igual ao C0, né? Mais D0 neperiano de R. Bem fácil verificar isso, né? Então fica R quadrado. Basta ver o seguinte: quem é a derivada de R, isso aqui, é igual a D0, derivada do neperiano é 1 sobre R. Então vai dar D0 sobre R, ou seja, D0 R a menos 1. E a segunda derivada vai ser igual a menos 1, na verdade, né? D0 R a menos 2. E substituindo na equação, o que eu vou ter? Eu vou ter R quadrado vezes menos D0 R a menos 2, mais R vezes D0 R a menos 1, isso é igual a zero. Aqui eu vou ter, multiplicando,
dá exatamente, ó, 1. E aqui dá 1 também. Então vai ficar aqui menos D0 mais D0 é igual a 0. Vou ter 0 igual a 0, que é verdadeiro. Então realmente a solução para o caso R0 é essa solução aqui. Ok? E aí a gente tem que cada solução possível para um determinado N é um harmônico circular, né? Então temos os harmônicos circulares, né? Dessa forma aqui. Onde esse N pode ser 0, 1, assim por diante. E aí a solução geral ela é escrita sempre, você já aprendeu a fazer, né? Solução geral então no método da separação de variáveis, a solução geral é justamente a soma desses harmônicos, né? Então solução geral é a soma das soluções harmônicas, né? Então isso é igual ao somatório em N, ou seja, em indo de 0 a infinito, de Rn, R, Q, φ. Ok? Então a gente chega nessa solução geral aí para os harmônicos circulares. Agora vamos fazer aqui um exemplo. Então esse exemplo ele é o seguinte: exemplo. Eu tenho aqui um cilindro. Deixa eu usar o. Então tem um cilindro. Copiar isso aqui. Deixa eu fazer mais assim. Copiar, colar. Vou posicionar bem abaixo aqui. E aqui eu vou usar ele para ajudar a desenhar aqui. Com ele aqui eu consigo desenhar. Ok? Mais ou menos, mas já ficou melhor do que se eu fosse fazer a mão livre, né? E aqui o lado do cilindro, aqui o lado do cilindro, eu vou fazer uma coisa, usar isso como uma régua também, porque ok, então tem aí o cilindro, né? E aí a gente pode ter aqui um eixo X, um eixo Y, um eixo Z, e o campo aqui vai ser um campo elétrico uniforme, que vai estar também na direção de X positivo. Então ele entra do lado ali, né? E sai desse lado daqui. Então esse aqui é o campo elétrico. Então ele está na direção positiva. Então ele é X, onde C é uma constante, ok? Constante. Isso aqui a gente chama de um campo elétrico uniforme. Campo elétrico. Então o que é isso aqui? É um cilindro condutor. Cilindro condutor imerso, né, num campo elétrico uniforme, né?
Então é isso, é um cilindro na presença aí de um campo elétrico uniforme. Bom, obviamente que aqui na superfície eu tenho um certo potencial constante, né? Então eu tenho aqui um potencial constante na superfície do condutor. E obviamente que vale aquele mesmo raciocínio lá, né? Como é que eu faço para chegar em E? Obviamente que, bom, pensa aí. Se eu derivo com relação a x x, isso vai dar o E. Só que vai ter que ter o menos para poder cancelar com o menos que vai ter que aparece do gradiente, né? E além disso, eu tenho que colocar uma constante aqui, porque a derivada da constante dá zero, então a expressão mais geral possível incluir uma constante. Então é isso que eu vou ter. Então pronto, agora eu já sei. Porque eu sei o seguinte, eu sei que o campo elétrico ele é menos o gradiente do potencial elétrico. Então, para ele dar ele tem que dar E a x. Então, esse gradiente que tem que ser o quê? X derivado com relação a x, né? Porque, bom, estou tratando esse potencial com o campo elétrico como uma função de x, né? Ou melhor, o potencial ele vai ser uma função de x, né? Porque o campo elétrico ele seria o gradiente do potencial, quer dizer que e o campo elétrico na direção x, então quer dizer que o potencial está variando só na direção x, né? Quem é o campo elétrico? O gradiente do potencial. O campo elétrico só tem campo elétrico na direção x. Se só tem campo elétrico na direção x, quer dizer que o potencial só varia na direção x. Então só preciso o nabla vai ser só a componente x do gradiente. E aqui essa função de x a gente já descobriu, essa função aqui, né? Se eu derivo essa função, eu tenho menos x, né? Vai dar exatamente aqui, ó. Vai dar menos com menos mais a x, né? Derivando isso aqui vai dar né? Ou derivando isso aqui vai dar menos com esse menos aqui fica mais e acompanha com o x chapéu aqui. Então eu já tenho agora o meu potencial. Então significa que meu potencial é isso aqui, ó, potencial elétrico, né? Então isso aqui é o potencial elétrico. Então a gente conclui aqui que o potencial elétrico ele vai ser quem? Ele vai ser menos x mais uma constante. Bom, se eu desenhar isso aqui olhando do ponto de vista do plano XY, o que eu tenho é um cilindro aqui, né? Esse aqui é o cilindro condutor. Eu vou ter que o campo está como? Ele vem aqui, ó. Vou desenhar o campo. O campo aqui ele passa direto, né? Mas quando ele vem aqui, ó, ele vem aqui e morre aqui, né? Ele tem que dar uma curvada, porque ele tem que ficar radial, né? Ele vem aqui, ele dá uma curvada assim, ó. Ele tem que entrar radial. Ele vai entrar apontando para o centro, né? Então é isso. E aí eu tenho o raio aqui. Tenho o raio aqui. Muito bem, muito bem. Então, bom, isso daqui só vai valer, né, quando o R tende ao infinito, né? Tá, o campo uniforme
o campo, como eu vi anteriormente, o campo só é uniforme, a gente já viu isso, né? Em ou para R tendendo ao infinito, ou seja, longe da origem. Bom, então vamos montar a solução geral, né? Então, solução geral. E o que foi que a gente viu para a solução geral? A gente viu que a solução é essa daqui, né? Certo? Com n indo de 0 ao infinito. Mas aqui eu vou separar a solução termo 0, tá? Então seria R0, que aqui tem n também, né? Faltou colocar o n aqui. Aqui faltou o n, né? O que? Então aqui 0 mais somatório n indo de 1 a infinito de Rn de R Qn de φ. Eu vou colocar, a gente já sabe quem é a função do que? Rn Qn. Agora, eu tenho que saber quem é R0 e quem é o Q0, né? Então, vamos voltar aqui para ver. O R0, a gente tem a expressão dele. Essa aqui. Então, essa daqui eu apago. Eu tenho só essa parte aqui, ó. Tenho R0. Quem é o Q0? Bom, o Q0 tem que pegar o Q. Cadê o Q? Eu até passei aqui. O Q tá... Ah, passei batido aqui, ó. Q é esse aqui. Então vamos colocar esse Q aqui, ó. Vou colocar mais para cá. Eu coloco aqui, ó. Esse aqui eu vou colocar aqui. Só que aqui é o que? Vou deixar aqui, que eu já vou. A outra vai ser parecida, né? Então aqui vai estar mais somatório, né? Com n indo de 1 a infinito. Ok. Esse aqui depois eu ajeito. Aqui vai ser 0, 0, ou seja, cosseno de 0. Esse aqui, seno de 0. Ora, mas quem é cosseno de 0? É 1. Quem é seno de 0? Seno de 0 é 0. Então, essa constante, né? Aqui vai ser só uma constante a 0. Que quando eu multiplicar, ela é absorvida pelas outras constantes, né? Ela é só uma constante que a gente vai determinar depois. Então, eu não tenho nome ainda para essa constante. Só uma constante aqui, multiplicando pelo C0, digo que é o próprio C0. Uma constante vezes o D0 é o próprio D0. Quando eu vou calcular essas constantes, elas vão ser obtidas quando eu for implementar a condição de contorno. Então, uma constante, como a gente já falou, né? Uma constantezinha aqui, ela pode ser simplesmente jogada no lixo, né? Porque ela
ela vai ser absorvida pela outra constante. Depois a gente vai fazer o cálculo e vai descobrir que são as constantes, né? Não faria sentido eu ficar dizer que a constante é C0 vezes D0. Não, é C0, eu não calculei ainda. Ok, então aqui tenho isso. Agora aqui, mais, só falta ajeitar que aqui é Rn, né? Não é, e o Rn não é aquilo ali, o Rn, vamos colocar, o Rn é esse daqui, ó. Eu vou apagar. Ok, então é isso aí. Então a gente já tem a expressão, né? Então, pegando tudo que a gente fez antes, a gente vai chegar nessa expressão aqui, né? Ok. Ok, no infinito, a jogada para a gente descobrir quem são as constantes é sempre fazer os cálculos no infinito. No infinito, esses termos aqui, a gente não sabe nada, né? Porque no infinito isso aqui vai para zero, então não necessariamente esse D aqui é zero. Só que esses termos aqui, Rn, vão explodir. A única maneira deles não explodirem é o Cn C0, né? Aí, como ele evidentemente nulo, ele mata aqui já, nem tem esse termo na equação, né? Então significa que eu preciso comparar para saber quem são. Eu consigo descobrir vários coeficientes comparando com a solução no infinito. A solução no infinito é aquela solução que a gente já viu, né? A solução do campo uniforme, né? Botei lá para o começo e não me passei da questão, né? Cadê? A questão está aqui, o exemplo. O que? Aqui falta falar uma coisa. Como eu estou aqui no eixo, quando eu estou aqui no eixo XY, eu vou fazer aqui tudo de novo. Então a solução era essa aqui, né? O infinito. Então eu vou colocar aqui para R tendendo ao infinito, e aí eu vou colar aqui. Só que a gente tem o seguinte, ó, se eu tenho aqui XY e eu tenho aqui o círculo, aqui a seção do cilindro, uma coisa a gente sabe, ó, nesse sistema de coordenadas, nem vou colocar aqui, ó, se eu pegar um ponto qualquer, eu tenho que o x aqui, que é essa medida, ele vai ser quem? Aqui abre o ângulo φ, né? Vou colocar bem grande para ficar fácil de desenhar. Então tem um ponto aqui, plano XY, e aqui é o ângulo φ, que são os ângulos que a gente o ângulo que a gente está trabalhando aí, né? As variáveis. Então significa que aqui é o x, ó. E a distância do ponto até a origem é o r. Então quer dizer que o cosseno quer dizer que o x, ele é o r com o φ, né? R cosseno de φ. Então eu posso escrever aqui o potencial, né, lá do campo uniforme é R cosseno de φ mais C, mais uma constante. Ok, e agora eu posso comparar
eu posso colocar essa solução aqui no infinito e depois eu comparo. Então vamos fazer aqui, ó, para R no infinito. Eu vou ter que esse potencial aqui vai ter que ser igual a esse potencial aqui. No infinito, eles têm que dar o mesmo resultado, né? No próximo da esfera, não, né? Fora da esfera próximo, ele não dá o mesmo resultado. Mas em R infinito, eles têm que dar o mesmo resultado, né? Obviamente que a única maneira deles darem o mesmo resultado é se o C for igual ao C0, que é uma constante aqui. Tem uma constante aqui e uma constante aqui, né? Então, primeiro passo, tem uma constante aqui, tem uma constante aqui. Ok. Vamos fazer a nossa análise olhando para esse termo aqui, ó. O que você vai ter? Ó? A única coisa que você tem é o termo zero, é esse AN aqui, ó. Você não tem mais nada aqui. Então não tem nenhum termo com seno. Então se no infinito eu não tenho termo com seno, né? Esse seno, essa constante que multiplica esse seno não ia sumir. Então quer dizer que a única maneira é ser zero. Então todos os BN são zero, né? Não tem nenhum BN que seja diferente de zero. Agora, os cossenos vai ser cosseno de φ, cosseno de 2φ e assim por diante, né? Vai ser cosseno de φ, cosseno de 2φ. No caso, todos esses que tem de 2φ, esses aqui vão desaparecer, porque aqui eu só tenho cosseno de φ, ó, né? Eu não tenho esses outros cossenos aí. Então quer dizer que o único termo que pode existir é o A1, porque não aparece na expressão final nenhum outro cosseno de φ. Então o A1 existe, ok? E o A1 vale quanto? Bom, a primeira coisa que eu tenho que ver é que esse A vai multiplicar pelo que está aqui, né? Então, se eu observar, lá no infinito, esses termos aqui vão sumir, né? Então, independente do valor de D, esses termos somem. Bom, a primeira coisa é que a gente já viu que a gente não tem os termos de ordem maior. Vou fazer em duas etapas aqui, pronto. Então, o que a gente elimina com isso aqui? Isso aqui é importantíssimo, porque isso aqui implica que todos os termos são nulos para n maior do que ou igual a 2, né? Por quê? Porque eu não vou ter cosseno de nφ, eu não tenho cosseno de 2φ, 3φ, não tenho. E seno eu não tenho nenhum. Então, o único termo que vai existir é o termo de ordem 1. Então, vamos reescrever já aqui. O que a gente já sabe? Eu vou escrevendo aqui em etapas, né? Para a gente analisar bem com bastante calma. Então, eu tenho que, primeiro que aqui é o C, aqui já é C mesmo, né? Já sei que o valor dele é C. O D0, a gente... Bom, eu não tenho nenhum neperiano aqui, né? Se eu não tenho nenhum neperiano aí, é porque esse D0 é igual a zero. Então, I D0 igual a zero. Então, a gente encontra o valor dessas duas constantes aí, né?
Então, na verdade, o que a gente vai ter é só o seguinte, C vai ser igual ao somatório de... não tem mais somatório, né? Porque só tem no 1 mesmo, né? Então eu vou ter, na verdade, C mais aqui, né? Esse somatório aqui não tem mais, agora só tem o termo 1. Então vai ficar C1 R, né? Que N é igual a 1 aqui, não precisa colocar, mais D1 R a menos 1, isso vezes aqui A1 cosseno de 1φ, que é φ. Isso daí é igual a menos R cosseno de φ mais C, né? Então até aqui a gente já conseguiu descobrir, né? Quem era o C0, quem é o D0. E aí obviamente isso aqui vai cortar, né? Então a gente chega nessa conclusão aqui. Aqui eu posso cortar o cosseno com o cosseno, né? E o que a gente pode concluir aí? Eu posso fazer esse produto aqui, né? Então eu vou ter A1 C1R mais D1 A1 R menos 1 igual a menos R. Ok, na verdade eu não vou ter esse termo aqui, né? Porque quando no infinito, R a menos 1 vai para zero, né? Ok, então vamos colocar aqui, isso aqui vai para zero no infinito, né? Então não tem isso aqui, desculpa, volto a apagar esse aqui. Talvez você estava prestando atenção, né? No infinito, ó, R a menos 1 vai para zero, né? Então ele não, como eu estou fazendo R infinito, não tem isso aqui, ok? Então sobra, na verdade poderia ter colocado logo aqui nessa mesma linha, né? Então, né, aqui tinha, vou colocar como estava, que era C, né? Mais C, isso implica que o quê? Corto R com R aqui, implica que o A1 C1 igual a menos E. Ok? Então é só simples resolver essa equação, né? Ok. Agora o R não é mais infinito. Então R para, né? R igual para R maior do que Rzão. Como é que ficaria então? Vai ficar aqui a função de R de φ. Então o que aconteceu agora? Vamos copiar a expressão, era essa aqui, né? E vamos substituindo para ver como é que ficou. Então a expressão era essa aqui. Só o que aconteceu? Isso aqui virou C. Esse D0 não é zero, né? Esse D0 aqui é igual a zero. Então aqui tem mais, né? Todos os termos que não são 1 zeraram. O que sobrou foram os termos que eram 1. Esse termo aqui zerou também. Aqui ficou o termo 1, aqui ficou 1, então virou φ. Aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1, não precisa colocar. Então a gente pode levar isso aqui para cima. Isso aqui eu posso trazer para cá. Ok. Então essa é a solução.
Só que a gente vai ter mais uma coisa que a gente pode fazer, né? Usar a condição de contorno, dizer o seguinte, ó, para R igual a R, ou seja, na superfície, o que a gente viu na superfície? Na superfície de um condutor, o potencial é constante, porque todo condutor é uma equipotencial, né? Todo condutor é uma equipotencial. Então, na superfície de um condutor, o potencial é constante. Então, a conclusão que a gente tira aqui é que, vamos olhar aqui o que acontece. Rzinho igual a Rzão. Então, Rzão, aqui é em Rzão. Então, quando é em Rzão, isso tem que ser igual a uma constante, né? Então, isso aqui, vou deslocar para cá. Isso daqui é um potencial constante, né? Isso aqui é igual ao potencial zero, que é constante. Bom, então nesse caso, para isso aí ser constante, bom, aqui na verdade eu poderia ter simplificado, né? Porque A1 vezes C1 é igual a menos E, né? Tá aqui, ó. Então vamos ajeitar logo isso. Aqui então ficaria A1 cosseno φ, né? Então eu vou trazer para cá. Eu vou fazer o produto. Então aqui ficaria A1 R cosseno φ, né? Mais A1 T1 cosseno φ. Seria isso, né? Eu já vou simplificar mais aqui. Vou colocar esse aqui mais para baixo. Vou colocar esse aqui mais para baixo. Vou colocar um pouquinho mais para baixo, né? Porque o que isso aqui vai dar? Então, A1C1 é menos E. Então, A1C1 é menos E. Então, aqui dá menos E. Então, na verdade, poderia ter... Vou copiar isso aqui, ó. Opa. Copiar. Vou apagar isso aqui, né? Vou colocar aqui lá que já está mais desenvolvido. Ok. Só que agora é R, né? Então aqui agora é Rzão. Bom, a única maneira disso aqui, e aqui é Rzão. A única maneira disso aí ser constante é se o potencial for C e menos R cosseno φ for igual a 1 D1 R a menos 1 cosseno φ. Caso contrário, não vai ser constante. Então aqui vai cortar o cosseno φ com o cosseno φ, porque isso vai depender do cosseno de φ. E aí eu vou ter então que esse aqui eu passo para o outro lado, né? Esse aqui eu passo para o outro lado. Ele está embaixo, né? Passa para cima. Então vai ficar... Então, A1 D1 é igual a menos ER ao quadrado. E agora eu posso substituir de novo nessa expressão aqui. Então agora eu já tenho o valor de A1. Usando essa condição de contorno, eu consigo descobrir quem é o valor de A1 D1. Então substituo aqui. E aí eu tenho o valor de A1 D1, que
que é igual a menos R quadrado. Então isso aqui é menos R quadrado. E aí a gente chega então finalmente na fórmula, né? Que eu posso reescrever ainda tirando, posso chamar bonitinho, né? Aqui eu já posso substituir, né? É o potencial na superfície do condutor. Mas se tiver aterrado aqui é zero, né? E aí vai ser igual a... A1C1 já é substituído, né? Eu peguei a equação errada. Tudo bem. A1C1 é menos ER. A1C1 a expressão era essa aqui, né? Menos ER. É menos ER. A1C1 era menos E. Então era menos E menos ER. Tá aí. Então aqui seria menos, posso tirar o menos E em evidência, posso tirar o cosseno de φ em evidência, e aí vai sobrar aqui R, e aqui vai sobrar na verdade ele tem que ser quando ele passar para o outro lado, né, ele passa com o sinal trocado. Então desculpa, aqui é menos, né, que tá isso aqui, aí vai ele tem que ser igual ao simétrico, na verdade, né? Então aqui some esse menos, desculpa. E aqui seria então, na verdade, aí menos com menos dá mais, menos R quadrado sobre R. Ok, então agora está certinho. Então esse aqui seria o potencial na parte de fora do cilindro condutor. E aí a gente tem que a gente pode calcular o campo elétrico, né? O que vai ser o campo elétrico? Ele é menos o gradiente do potencial. Nesse caso, como a gente viu, é coordenada cilíndrica, mas sem a componente Z, né? Então, só tem derivada com relação a R e derivada com relação a φ. E aí eu posso copiar isso aqui. Vamos calcular o campo elétrico agora, né? Isso aqui eu posso dar uma colhida aqui. E aí a gente tem que esse campo elétrico ele vai ser igual a menos R, né? Fazendo aqui o primeiro, ó. Derivando, aqui vai dar zero, né? Derivando esse outro aqui, o que vai dar? Então aqui vai dar zero, né? Menos E cosseno φ, e a derivada que está aqui dentro, né? Derivada de R é igual a 1, e derivada de 1 sobre R, a gente sabe que derivada de 1 sobre R é menos 1 sobre R quadrado. Com menos daqui, dá mais. Então dá mais R quadrado sobre Rzinho ao quadrado. Ok? Menos aqui, menos, né? Eu gosto de colocar mais, né? Não gosto de colocar essa convenção de usar menos. Ok.
Aí aqui φ sobre R, né? E aí derivando esse primeiro vai dar 0, menos E cosseno. Opa, agora não, agora eu derivo o cosseno, o resto fica, isso aqui vai ficar constante. Derivado do cosseno é menos seno, então fica mais seno de φ, e aqui é uma constante. R menos R quadrado sobre Rzinho. Eu vou ter que o E vai ser quem? Vai ser R, menos com menos aqui vai dar mais, né? Então, E cosseno φ 1 mais R ao quadrado sobre Rzinho ao quadrado menos φ é seno de φ aqui, né? E aqui R menos Rzão é Rzinho aqui ao quadrado, né? Na verdade aqui 1, né? Porque o que acontece? Tinha um R bem aqui, esse R passou aqui para dentro, ele vai dividir aqui, que era R, vai dar 1. E aqui tinha só um R, com outro R que vai vir para baixo, fica R quadrado. Ok? E aí a gente tem que em Rzinho igual a Rzão, a gente tem que o campo, ele vai ser quem? Vai ser toda essa expressão aqui, vou copiar essa mesma expressão, copia e cola. O que ele fez aqui já? Ele não copiou. Copia e cola. Ok? Então agora aqui vai ser Rzão, aqui vai ser Rzão ao quadrado, então aqui vai dar 1 menos 1 que é igual a 0. Então o campo elétrico quando Rzinho é igual a Rzão na superfície, ele vai ser o que? R, aqui vai dar 2, né? Aqui vai dar 2, 2 é cosseno de φ. Ou seja, ele vai ser radial, exatamente como tem que acontecer, né? Porque na superfície, o campo elétrico ele é perpendicular à superfície, então ele tem que ser radial, certo? Isso aí era o que se esperava, né? Só olhar aqui, ó. Ele tem que ser radial, né? Então, ele tem que ser radial. Tem que estar na direção do raio. Agora, outra coisa importante analisar, antes de continuar, é o que acontece o seguinte, ó, eu tenho aqui um ponto, então tem aqui um certo R, aí eu posso ter um vetorzinho aqui e um vetorzinho aqui. Eu vou fazer mais inclinado. Então tenho esse versor e tenho esse versor aqui. Os dois têm tamanho 1. E eu vou decompor esse versor aqui. Então aqui é x, y. O ângulo é o ângulo φ. Esse versor aqui é o versor R. E esse daqui é o versor φ. O versor R vai ter componente na direção x positiva e na direção y positiva.
De quais tamanhos? Bom, tem que ver o φ, né? Se o φ está nessa posição aí, então ele está... Opa, aí não, ele está bem aqui, né? E além de estar aí e aí, se eu desenhar um triângulo retângulo aqui, né? Esse aqui, essa soma aqui tem que dar 180, né? Então quer dizer que esse aqui só pode ser 90 menos φ, né? Porque somando os três tem que dar 180, menos esse 90 daqui, sobra 90. Então somando isso com esse tem que dar 90. Então esse daqui é o complemento desse. Só que esse aqui é o complementar do complementar, então é o próprio φ. Ok? Então aqui é cosseno de φ, porque hipotenusa vale 1, né? Aqui são dois versores. E essa altura aqui é seno de φ, que é a mesma coisa. Como a hipotenusa é igual a 1, porque se trata de um versor, aqui é cosseno de φ e aqui é seno de... Ou melhor, aqui é o contrário, né? Porque é aqui que está com o φ e aqui está sem o φ. Ok. Então, agora é só direto, você tira direto. Ó. O R, ele vai ser o quê? Ele vai ser... na direção x positiva é cosseno φ. Na direção y positiva é seno φ. E o versor φ, ele está na direção negativa, na direção positiva. Então ele está na direção negativa menos seno φx, e na direção positiva cosseno φy. E eu posso simplesmente agora multiplicar o de cima pelo seno e o de baixo pelo cosseno. Então eu teria R seno de φ, aqui seno φ cosseno φx, mais seno ao quadrado de φy. Aí eu tenho φ cosseno de φ, aqui seno φ cosseno de φ, menos aqui, né? E cosseno ao quadrado de φy. Se eu somar tudo aqui, eu vou ter o que aqui? Eu vou ter que R seno φ mais φ chapéu cosseno φ, aqui corta, aqui fica 1 vezes y chapéu, então dá y chapéu, que a gente vai usar isso aqui mais aqui para frente. A gente quer saber agora qual é a densidade superficial, né? Porque tem uma densidade superficial induzida, né? Você vê isso facilmente aqui no exemplo, né? Quando ele entra aqui nessa parte, então aqui tem cargas negativas, e ele sai aqui nessa parte, então aqui tem cargas positivas, bem na superfície, né? Então significa que existe aqui uma densidade superficial de carga induzida e aqui uma densidade superficial de carga induzida. Isso é óbvio, né? Porque aqui tem uma descontinuidade na direção normal. Sempre que tem uma descontinuidade na direção normal, é porque naquela superfície ali existe uma densidade de carga, que é justamente a densidade de carga induzida, né? Então, a densidade de carga induzida vai ser exatamente a descontinuidade do campo, né? Então, como a gente já explicou anteriormente, não vou fazer detalhadamente. Você já fez o anterior, você vai entender aqui, né? Então, quem é a densidade superficial? Densidade superficial de carga induzida
no cilindro, né? Ela vai ser o quê? Ela vai ser isso aqui, ó. Vai ser a densidade de carga, né, em φ. Essa densidade de carga na superfície, ela vai ser o R, que é o vetor normal, a fórmula que a gente viu, né? Aqui, e a diferença entre as componentes, entre os campos, né? Porque aqui já dá a componente normal. Esse daqui é o versor normal. A fórmula é o versor normal a superfície entre os meios. No caso lá é o versor normal, né? Porque a superfície está aqui, o versor normal, a superfície entre os meios é o versor R. Que vai ficar E menos, né, em R aqui, menos 0, que é dentro o campo dentro do cilindro. Então a densidade, ela vai ser o que? 1 sobre 4π R escalar. Quem vai ser o E? Tá aqui, ó. Então é 2E cosseno φ. Então aqui é R 2E cosseno φ. 2E cosseno φ. Então ele vai ser igual a isso aqui dá 1. E aí dá 2E cosseno φ sobre 4π. E eu posso simplificar aqui, ó. Dá um 2 aqui embaixo, né? 2π. Ok. Agora, então é isso aí, né? Então essa densidade, a densidade de carga induzida na superfície, né? Ela vai ser E cosseno φ sobre 2π. E para finalizar, a gente vai calcular quem é a carga induzida na superfície, né? Então, carga induzida, é carga total induzida, carga total, vou colocar aqui, carga total induzida. Embaixo tem uma carga positiva de um lado, né, do lado esquerdo. Do lado direito é uma carga positiva induzida. Eu quero a carga total. A carga total vejo que vai ser 0, porque a carga induzida é a mesma, né? Só que nós trocados. Então a carga total induzida é 0. Se der outro valor, quer dizer que essas nossas fórmulas devem estar erradas, né? Então tem que dar 0. Aqui eu vou ter integral de 0 a 2π, né? Do que? Então eu vou... Quem vai ser o elemento de área lá? Né? Já estou colocando 2π aqui. O elemento de área, se a gente pegar aqui no cilindro, é um elementozinho aqui assim, né? E a gente já viu que a área desse elementozinho de área aqui, ela é o quê? Ela vai ser R vamos considerar aqui numa altura H, tá? Finita. Pego só um pedaço de altura L aqui, finita. Então vai ser R dφ dz, foi isso que a gente já viu, né? E a carga que vai estar nesse pedacinho, vai ter uma carga aqui, ela vai ser a densidade de carga vezes essa área. Então, essa limitação de carga vai ser R dφ dz sigma. Então, aqui vai ser integral agora sim, ó, de R
Quem é isso daqui? Então é a soma das cargazinhas, né? Que vai ser integral de essa densidade aqui, que vale E cosseno de φ sobre 2π vezes R de φ dz. Então aqui vai ficar, eu posso tirar para fora esse E e esse 2π, né? Ok, bom, o R nessa posição, ele é o Rzão, né? Ele é fixo. Então aqui nesse caso é um Rzão fixo. Então ele também pode ir para fora. Então vai ficar ER sobre 2π. Ele vai integrar o Z, né, de 0 até L. Vai integrar o de φ de 0 a 2π. E vai integrar cosseno de φ de φ. Opa! Eu tô ficando doido. Já era isso aqui, né? Só tem esses dois aqui. É cosseno de φ de φ, não tem outra variável. Ok, isso aqui vai dar L. Certo? Então eu vou ter uma constante que é RL sobre 2π. E essa integral aqui dá quanto? A integral, essa função, ela é ok, então a integral do cosseno é seno, né? Não confundir com o derivado do cosseno é menos seno, mas a integral do cosseno é seno. Isso de 0 a 2π. Então vai ser ERL sobre 2π vezes seno de 2π menos o seno de 0. O seno de 0 é igual a 0, o seno de 2π é igual a 0. Isso significa que a carga induzida é igual a 0. Né? Então, como esperado, né? Então, nossas equações estão corretas. Então, na verdade, para finalizar, a gente vai fazer mais alguma coisa, né? Para R, tendo definido, a expressão que a gente obteve, ela tem que voltar pro R uniforme, né? Então, se a gente faz o Rzinho para infinito, né? Então, essa expressão aqui, ela tem que dar o quê? No infinito, ela tem que dar o campo elétrico uniforme. Ou seja, ela tem que dar isso daqui, né? É igual a... O vetor é igual a x. Tem que dar esse mesmo resultado lá no infinito, né? Ou seja, quando eu me afasto do centro do cilindro. Porque aí o campo se torna uniforme. Então, nesse caso, isso aqui vai para 0. Isso aqui vai para 0. Eu vou ter que o campo elétrico vai ser igual a R cosseno φ menos φ chapéu seno φ vezes E. Ou melhor, E vezes isso, né? Posso tirar o E em evidência. Então, tirando o E em evidência, eu chego nisso aqui. Só que a gente... Quem é R cosseno φ? Opa, aqui a dedução está certa, mas eu não fiz o que a gente queria, né? Não era isso que eu queria fazer. Eu não queria achar o Y, né, em termos deles. Essa fórmula está correta, mas o que eu queria, não era achar o Y em termos deles, eu queria achar
o x. Então, para achar o x, eu inverto. Eu multiplico pelo cosseno de φ. Então, aqui ficaria cosseno ao quadrado de φ, x mais seno φ, cosseno φ, y. E esse daqui ficaria... esse aqui eu vou multiplicar por menos seno φ. Então, aqui daria seno φ ao quadrado, porque eu botei já o menos, né, para eliminar. E aqui daria menos seno φ, cosseno φ, y. Ok? E aí, sim, agora esses dois vão cortar, né? O outro estava certo, só que eu estava calculando o y chapéu. Eu não quero, eu quero calcular o x chapéu. Então, aqui vai ficar aqui r chapéu cosseno φ menos φ seno φ é igual a x chapéu, porque somando aqui vai dar 1. Seno ao quadrado menos cosseno ao quadrado é igual a 1. Então, r chapéu cosseno φ menos φ chapéu seno φ é igual a x. Então, r chapéu cosseno φ menos φ chapéu seno φ, isso é igual, como a gente acabou de ver, a x chapéu. Então, o campo elétrico é o campo uniforme, é x como esperado. E é isso. Então, a gente resolveu a equação aí em coordenadas cilíndricas, né? Fez o cálculo. A gente resolveu a equação de Laplace, né? Em coordenadas cilíndricas. Encontrou aí isso escrito em termos de funções harmônicas, né? De funções harmônicas circulares, porque o z, a gente tinha uma função que não depende de z. E é isso, a gente encerra essa parte agora de solução da equação de Laplace. A gente já viu o caso de solução de sistema cartesiano, já viu a solução de sistema de coordenadas esféricas e agora no sistema de coordenadas circulares. E é isso. Próxima aula a gente já vai para o último tópico a gente vai para o último vídeo, último tópico, né? Ainda não sei quantos vídeos vão dar. Dessa parte de problemas de valor de contorno, que é a parte agora de funções de Green. E é isso.